Solicito ainda que o senhor Luiz Felipe Calimani, assessor do deputado delegado Olim, também tome assento junto à mesa. Hoje teremos a oportunidade de aprender e debater sobre a saúde da mulher, abordando questões como prevenção, cuidados e bem-estar. E para tanto, convido a doutora Lugatti, fisioterapeuta e psicoterapeuta, que nos honrará hoje nesse espaço para troca de conhecimento e experiências, onde desejar agradecemos por suas valiosas informações. Convido ainda a senhora Neuza de Souza, enfermeira, que também abrilhantará esse nosso evento, abordando temas como doenças sexualmente transmitíveis, para que também tome assento junto à mesa. Com a palavra a vereadora Lúcia Andréia. Aqui, ali. Boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde. Com imensa gratidão que agradeço a presença de cada uma de vocês aqui. É muito importante a palestra que vamos ter aqui hoje. Agradeço a presença da doutora Luana Gatti, do assessor do deputado Olim Felipe, da nossa primeira-dama, Ângela Calef, da nossa enfermeira Neuza, que vai estar ministrando a nossa palestra para vocês. Vou ler uma homenagem para nós heroínas, nós guerreiras, nós mulheres, homens, né, muitas vezes fazemos o papel de mãe e de pai. Somos guerreiras, somos vencedoras. A homenagem ao Dia das Mulheres é uma celebração que reconhece e valoriza as conquistas e lutas das mulheres ao longo da história. Além de destacar a importância da igualdade de gênero e do empoderamento feminino, a data é uma oportunidade para refletir sobre as vitórias alcançadas, como os direitos conquistados no campo político, social e econômico. Fico um pouco nervosa. E também para enfatizar as lutas que ainda persistem, como o combate à violência, ao preconceito e à discriminação. É o momento de celebrar as mulheres que inspiram, que superam desafios e que continuam a desempenhar papéis essenciais nas diversas áreas da sociedade, seja no trabalho, na família ou na comunidade. Também é uma ocasião para reforçar a necessidade de continuar promovendo um mundo mais justo e igualitário para as futuras gerações de mulheres. A homenagem é, portanto, um convite à reflexão, à ação e ao reconhecimento do valor e da importância de todas as mulheres em todas as partes do mundo. Muito obrigada. Iniciando então no evento de hoje, com a palavra a doutora Lugatti. Boa tarde, mulheres. Boa tarde. Uau, você viu que coro lindo? Eu quero agradecer, primeiramente, a essa casa que recebe com tanto amor a comemoração do feminino, um feminino saudável, como bem disse a Chica, onde tem evoluído em busca de conquistas que deveriam ser sempre de direitos da mulher. Vocês estão me ouvindo bem?
Vocês prometem que vocês me ajudam se eu me afastar, porque eu gesticulo demais. E aí, se vocês preferirem, eu troco o microfone. Combinado? Temos um combinado? A gente se ajuda. Hoje... Já tá lá? Ótimo. Hoje... nós estamos realmente aqui reunidas com esse objetivo de celebrar essa nova fase das mulheres de Conchal. Tem alguns meses que eu tenho estudado toda... Melhor? Eu sou obediente, gente. Eu tenho estudado a fundo um pouco a cidade de Conchal. É uma cidade que Deus nos trouxe para cá e eu sou muito grata. E por isso tomei uma decisão em 2025 de trazer a mudança da Dama, que é a empresa, para que eu pudesse passar um ano inteiro capacitando mulheres, trazendo desenvolvimento feminino, mais saúde para as mulheres de Conchal. E como Deus sempre faz tudo muito alinhado, né, Chica? Os convites foram surgindo assim que eu tomei essa decisão. E essa decisão foi tomada dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. E a gente já está o quê? Em março, mas como é rápido, né? Quando a gente se posiciona, as coisas acontecem rápido. Meu convite hoje é que vocês possam entender que essa frase que diz que a jornada de 1000 milhas, ela começa sempre com um único passo. E eu convido que vocês olhem para os pezinhos de vocês. Dá uma olhadinha no pezinho, no sapato, o pezinho. Olha mesmo, olha. A gente vai ter bastante interação, ok? Esses pés deram um passo para trazer vocês aqui. E por isso, a caminhada de mudança de vocês já começou. Por mais que você acredite que o passo de um pé 35, 34, 37, 38, 39, que é o tamanho dos sapatinhos que devem ter por aqui, mas é muito pequeno e minha caminhada é longa. Mas se você nunca der um passo, você nunca vai ter essa caminhada concluída, concordam? Sim? Então acredite que você pode. E você está no meio do caminho já, disse Roosevelt, né? E eu gosto muito dele por isso. Porque ele nos dá a oportunidade de refletir. Por essa razão, eu quero fazer um convite, aproveitando, que a primeira Conferência Internacional de Mulheres eu trouxe para Conchal. Ontem foi a primeira noite e todas estão convidadas. Esse QR Code vai levar você para um grupo onde você vai ter acesso, inclusive a um teste que eu vou liberar agora do assunto da nossa palestra, para que vocês possam fazer com calma e interagir ali no grupo comigo depois, para quem tiver alguma dúvida. Então, quem já quiser pegar o telefone, a gente vai usar o celular para fazer uma prática, então já fiquem com o telefone na mão. Essa palestra não vai precisar desligar o telefone, a gente vai utilizá-lo. E ali você vai encontrar, caso você deseje participar do próximo dia da conferência, que vai ser segunda-feira que vem, nesse grupo você vai ter acesso. Essa foto maravilhosa da turma de ontem, algumas alunas estão aqui. E tivemos aí 25 mulheres ali na foto, né? Já certificadas. Cada encontro vocês serão certificadas, capacitadas para que possam se desenvolver no seu lado pessoal e também no seu profissional. Esse é o presente que a Dama está trazendo para a cidade de Conchal no mês das mulheres. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente acredita que sabe muito sobre ele. Mas, na verdade, a autoestima, ela, quando colocamos de maneira blindada, uma autoestima blindada é poder se reconhecer. Muitas mulheres acabam não entendendo, muitas mulheres acabam não percebendo que a autoestima não é só ir no salão fazer a unha, colocar cílio, botox, seja quais forem os procedimentos estéticos. Não importa quantas joias a gente coloque, isso não é autoestima. Isso faz parte de se sentir bonita. E é exatamente por isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente entende que a autoestima não é somente se sentir bonita, mas é se sentir suficiente. Quantas de nós aqui olhamos para a nossa vida e, às vezes, para fazer uma comida ou cumprir uma rotina do lar, e a gente percebe que a gente se julga incapaz, insuficiente. Nossa, ficou um monte de coisa para eu fazer. E fica sempre cansada e reclamando, porque se acusa de ser insuficiente. Então, toda vez que a gente se percebe se rotulando como incapaz ou insuficiente, significa
significa que a sua autoestima, ela está muito baixa. Ela está num nível em que você toma decisões a partir desse pensamento. E quando você reconhece o valor que você tem, mesmo quando ninguém está vendo, significa que você entendeu quem você é, pelo menos para você. Fica impossível o outro saber quem você é se você mesmo não se reconhece. Faz sentido esse pensamento para vocês? Lá naquele grupo vai ter um teste que vocês vão acessar, para quem já entrou, daqui a pouco vai estar liberado lá. Mas o que, afinal de contas, significa autoestima, Luana? Bem lá no dicionário, a gente vai ver que é a qualidade de quem se valoriza. Mas qual é o parâmetro de valor? Muitas aqui não são da cidade, eu, carioca, acho que algumas já perceberam. Então, a gente tem uma cultura diferente, o carioca, o do sul, quem é de São Paulo, quem é de Minas. Culturalmente, a gente vai estabelecer valores, uma qualidade de se valorizar, de acordo com a nossa cultura. Então, uma cultura de uma cidade muito grande, como São Paulo, lá no centro, diferente de uma cidade como a nossa, mais tranquila, onde a gente tem mais contato com a natureza. Isso vai diferenciar a maneira como a gente se reconhece e como a gente se valoriza. Mas, quando a gente vem trazer uma reflexão sobre a autoestima blindada, precisamos entender no que você está baseando. Você está baseando em o que a sua autoestima? O seu valor, ele está baseado em alguma coisa? Luana, na quantidade de joias que eu tenho, na quantidade de dinheiro que eu tenho, na quantidade de procedimento que eu faço, na quantidade de roupa que eu consigo adquirir. Já perceberam que quanto mais você coloca coisas no externo, significa que está muito, muito vazio internamente? Em algum momento você já deve ter percebido isso. Mas, Luana, por que eu continuo fazendo isso? Você vai descobrir que em quem você tem baseado o seu valor, alguém ensinou você a se valorizar pelo que você tem e não por quem você é. E é aqui que começa a sua jornada de entender que essa fita métrica, ela é muito mais cruel do que a gente imagina. Quantas vezes a gente, para quem usa Instagram, olhando ali no Instagram, começa a perceber, a comparar com a outra que você admira, seja uma pessoa que você não tem um contato e talvez até uma pessoa do seu trabalho. Luana, mas é errado se inspirar nas pessoas? Não, se inspirar não. Mas quando você está no meio de um limbo, perdida, não sabendo quem é, existe uma frase do livro do Carroll, que é da Alice no País das Maravilhas, que o gatinho falou assim: não, Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu discordo um pouco dessa frase, porque para quem não sabe para onde vai, nenhum caminho serve. E como que eu provo isso? Quando você liga o Waze para você ir para algum lugar, você precisa botar o destino. Se você não põe o seu destino, nenhum caminho vai servir para você. Então essa história de que qualquer caminho serve, não é bem assim. Na verdade, nenhum caminho está servindo. E é por isso que muitas vezes a gente se vê muito angustiada, com sentimentos de cansaço, de exaustão. Parece que você começa e termina alguma coisa, e quando você olha, você não terminou. Você achou que terminou, você só pulou para outra atividade. Isso pode ser dentro de casa, na maternidade, no relacionamento, no trabalho. E o que isso tem a ver quando a gente olha para essa fita métrica, onde a gente começa a identificar que alguém nos ensinou a usar essa fita. E quem será? Para que você possa descobrir a verdade sobre a sua autoestima, você precisa ter coragem de investigar. E sim, investigar significa você olhar de onde você veio, olhar para suas dores, olhar para a história que você ainda rejeita. E é exatamente na pergunta investigar o que, Luana, é que a gente encontra as nossas referências e o nosso repertório. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui hoje significa que vocês, mulheres, estão tendo um repertório novo. Estão ouvindo o que eu estou dizendo, estamos aqui criando um desenvolvimento de um novo conceito sobre autoestima, que talvez muitos aqui nunca tenham ouvido falar. E outras tinham um pré-conceito, ou seja, tinha já pré-conceituado a palavra autoestima, mas agora vai começar a pensar um pouquinho diferente. Nossa, eu não tinha olhado por esse ângulo. E isso é que é a beleza do desenvolvimento. E a mulher, ela tem uma capacidade, porque temos ciclos menstruais. Então, a gente tem ciclo de vida, ciclo de morte. Ciclo de vida e ciclo de morte. O que isso significa? Somos geradoras de vida. Mesmo que alguém aqui não tenha gerado um filho,
somos mulheres. E por sermos mulheres, temos uma característica multiplicadora. Se você só reclama, multiplica a sua semente de reclamação. Se você só também se acha o máximo, e aí você fica sendo aquela pessoa quase que insuportável, né? Nossa, aquela pessoa se acha tanto que não tem nem espaço para ela considerar que ela errou. Aquela pessoa que não pede desculpa, aquela pessoa orgulhosa. Algumas de nós, acho que aqui não existe nenhuma dessas aqui, né? A gente aqui a gente costuma reconhecer quando erramos, né? Não vamos apontar o dedo para a amiga se a gente tem alguma amiga assim. Mas, quando a gente olha para as nossas referências, a gente começa a entender quais são os padrões que nós conhecemos. Então, às vezes, você tem um padrão de que mulher não pode alguma coisa, e aí eu vou deixar você livre no seu pensamento para você completar a frase. Eu não posso, pontinho, pontinho. Não precisa compartilhar. A maioria dos padrões, das referências que carregamos, muitas vezes elas vêm acompanhadas de muitos traumas. E a nossa autoestima, assim como diz lá na Bíblia, é como se fosse uma pessoa sem muros. Se você tem muita falta de limite, você fica sem muros. E se você está sem muros, qualquer pessoa invade seu território. Se eu chego para você e falo, fulana, seu cabelo, nossa, não gostei do seu cabelo assim, ai meu Deus, meu cabelo tá horroroso. Aí ela, né, quase raspa a cabeça, só para não ter que ser criticada de novo. Alguém aqui já percebeu que às vezes você está num dia ótimo e de repente alguém chega e fala alguma coisa de você, da sua vestimenta, do seu cabelo, ou critica alguma ideia que você teve, ou, nossa, eu vou começar um negócio novo, eu vou abrir um negócio porque eu quero ser empreendedora, e alguém vem te dar uma banda num comentário que não constrói nada, só destrói. Alguém já passou por isso? De ter um comentário crítico tão cruel que você fala assim, é verdade, eu não vou fazer não. Sabe o que é isso? É que essa pessoa que disse isso pra você, ela tem uma referência de que mulher não pode. Mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Então, assim que ela vê uma mulher que é diferente dela, ela acaba dizendo, não. Para você pertencer ao meu ciclo, você tem que ter essa referência, esse repertório atualizado nos nossos termos. E por isso que a autoestima da gente acaba ficando sem blindagem. Porque como você fica refém de referências e repertórios que realmente não são seus, você acaba vivendo muito mais pelo que o outro depositou em você com a fita métrica dele. Você tem que ser magra, ou você tem que ser gorda, ou você tem que... São palavras fortes, mas para pra pensar, quantas vezes você já ouviu isso? Não, bonito é ter o cílio número 3, o número 1 não serve. Ah, mas eu gosto do cílio, de botar o cílio número 1, não posso botar, não, vai ficar feio. Ué, mas que referência é essa? Que padrão é esse de beleza? Que padrão é esse de cultura que uma mulher não pode estar sentada numa terça-feira para se desenvolver junto com outras mulheres? A cidade de Conchal é uma cidade com um potencial absurdo. E esse potencial, ele tem a ver com você, mulher. De você entender quem você é. E é por isso que essa palestra está existindo aqui. Para que você possa olhar para ali e uma decisão mudar tudo para você. Cada foto ali representa lugares onde você foi rotulada, lugares onde a fita métrica cegou você de se olhar para o espelho, a segunda foto lá de cima. É tanta régua do mundo que vai colocando que você fica cega, você não consegue se enxergar. E aí você vai tendo distúrbio de imagem, distúrbio de tudo. Aí é uma coleção de doença, aí vive no posto, vive no médico. É um remédio atrás do outro. E no fundo, a sua falta de autoestima, a falta de uma blindagem deixou você adoecida. Dona, mas eu estou ótima, meus exames estão ótimos. Ok, seus exames podem estar ótimos, mas sabe como é que a gente avalia se a pessoa está com a vida realmente próspera? A gente pode olhar para 3 pilares. O primeiro, o pilar da saúde. O segundo, o pilar financeiro. E o terceiro, o pilar do relacionamento. Se você conseguir pontuar a sua vida em 3 pilares, e você entender que uma área não está dando resultado, significa que tem alguma parte de você que está deixando um buraco, onde está vazando energia, vazando vida, e está sobrando morte. Como assim, Luana? Morte é quando você não
se percebe vivendo aquilo que você desejava viver. Luana, você não sabe a minha história. Então, quando a gente pensa em história, a gente lembra da frase de que uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Independente do que você passou na sua vida, você pode dar um passo para uma direção diferente. A minha situação é muito difícil, tudo bem? Realmente avaliando pode até ser. Mas qual é o passo que você vai dar? Você vai viver pela condição ou apesar da condição? Vai viver pelo problema ou apesar do problema? Porque tem gente que vive pelo problema, pela doença, pelo endividamento, pelo qualquer coisa que você possa completar a frase. O meu convite é: viva apesar do trauma, viva apesar da dor, viva apesar do seja o que for que você esteja passando. Eu quero motivar você a olhar para você com coragem, investigar as suas referências e seus repertórios, para que você dê esse passo para a sua jornada de 1000 milhas. Seja na sua carreira. Ana, mas eu não consigo sair desse lugar. Eu tenho vergonha de trabalhar. Eu tenho vergonha de trabalhar com algo diferente. Eu vim aqui para te dizer que você pode. Você já está na metade do caminho. Lembra que eu falei aquela frase lá no início, casadinha com essa daqui? Você já está na metade do caminho, porque você olhou para o seu pezinho e você está aqui. Então, um passo você deu. Então, para mim, você já está na metade do caminho. A outra metade, você vai ter que buscar ter coragem para dar o próximo passo. Através desses 3 passos, você consegue caminhar o caminho da autoestima blindada. Isso não tinha ontem. É que tem gente que estava ontem na conferência e a gente falou sobre esse assunto. Então, eu consegui. Achei que ela não dá para ir porque todo dia ela está aqui na segunda-feira, né? Falei, não se preocupe, você vai saber o que aconteceu ontem. Então, vocês estão tendo a nossa aula de ontem, mas só que tem algumas modificações, tem novidade aqui. Quando você entende que se a gente precisa sempre se responsabilizar pelo nosso passo para chegar ao destino que queremos, precisamos ter consciência de que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o espelho e enxergar quem nós fomos. A aceitação da sua história, do seu trauma, seja trauma de violência, trauma de abuso, trauma de abandono, trauma do nome que tiver o seu trauma. Aceite a sua história. Você não tem como mudar a sua história. Nunca, jamais. Você vai perder tempo da sua vida tentando mudar aquilo que aconteceu. Passado a gente não muda, passado a gente aceita. Mas, Luana, e aí? O que eu vou fazer depois? Esse passo é muito importante. Tudo que você passou, bom ou ruim, te trouxe até aqui. A sua visão atual de autoconhecimento é você reconhecer que antes uma lagarta, hoje uma borboleta, foram os processos que você precisou passar na sua vida. E a simplicidade da mensagem da autoaceitação e do autoconhecimento é muito profunda, apesar de simples de se falar. Mas percebe que pouca gente se dedica a autoaceitar a sua história e autoconhecer? Tudo que é seu, você só vai conhecer se você buscar o autoconhecimento. Olhando para o espelho, você sempre vai entender que algumas pintinhas dessa borboleta já estavam naquela lagartinha. E a mudança, ela vai acontecer na sua vida, você querendo ou não. Eu vou te dizer por quê. Se você pegar o espelho e olhar agora, certamente há uns 2, 3 anos atrás, você não tinha as rugas que você tem hoje. Eu, pelo menos, eu já tenho observado muita mudança de um ano para cá. Não sei vocês, no corpo é a mesma coisa. Isso é ser uma borboletinha que fica se acompanhando, se olhando no espelho. E entender que o processo do envelhecer não é só físico. O envelhecer também é emocional. Nós somos seres psicossociais. Não tem como a gente separar. Não tem como a gente se fatiar como uma pizza. Então, se autoconhecer valoriza o processo que te trouxe até aqui. E lembra que eu falei que, Luana, mas até aqui eu cheguei com muita luta. Ok. Então, hoje você se considera forte e você vai fazer o que com essa força?
a sua condição do passado, de alguma forma, por mais dolorida que tenha sido, te trouxe até onde você está hoje. Te deu virtudes, te deu qualidades, desenvolveu habilidades em você para que você pudesse conseguir sobreviver a uma situação talvez extremamente traumática e trágica. Eu mesma posso falar sobre isso. Por muitas vezes eu poderia já estar dentro de um caixão, mas eis que estou aqui. Que bom, né? Eu olho para essa borboleta e eu falo, que bom que eu olho para as minhas rugas e entendo que me autoconhecer, ainda que seja às vezes muito dolorido, está me dando uma coisa que é o terceiro passo, que é a autoliderança. Luana, a autoliderança é o quê? A autoliderança é você poder olhar para você e se posicionar como uma peça num tabuleiro de xadrez, como uma dama, de forma estratégica, em você ser dona do tabuleiro e não só ser uma peça do tabuleiro. O que é ser uma peça do tabuleiro? É você só cantar a música Deixa a Vida Me Levar. No momento em que você assume a sua posição de autoliderança, você para de olhar para o outro, acusar o outro e olha para você e pensa, qual é a minha responsabilidade nessa história? O trauma é meu, eu preciso cuidar dele. Mas, Luana, eu quero me vingar. Escuta, não vai dar certo. Vai perder tempo. Se alguém algum dia teve vitória com vingança, eu até convido a me procurar depois, porque eu quero até escrever um livro junto, porque eu vou mudar meu pensamento. Mas até hoje, há 20 anos, estou com 45 agora, vou fazer. Eu comecei com 18 anos, fazendo minhas primeiras formações na área da mentalidade, quando era CD na banca de jornal. Não sei quem já pegou isso, CD na banca de jornal. Eu nunca vi vingança ser algo que frutifica algo próspero, algo que dê orgulho, deixa um rastro de destruição. Então, abra mão disso. Pega a sua mão e assume o que é seu, devolve o que é do outro. Ele me fez mal, devolve para ele. Olha, eu não quero. Como que eu devolvo, Luana? Vou lá e dou na cara dele? Não! Pelo amor de Deus. Você só devolve mentalmente. Muitas vezes, que bom, eu vou sair daqui, eu vou fazer o que a Luana falou, vou dar na cara dele. Não, gente, você não vai fazer isso. Vocês vão liberar essa pessoa do pensamento de vocês, estão gastando energia. Se a gente considera que com apenas 3 passos de autoaceitação, autoconhecimento e autoliderança, a gente consegue caminhar para um lugar de possibilidade de conquistar a sua autoestima blindada. Eu quero convidar vocês a experimentarem por 2 minutos, pegando o telefone de vocês. Abre a câmera e faça da sua câmera, pode pegar vocês também. Homens e mulheres estão aqui, vamos participar. Para que você possa fazer a sua câmera no espelho. Dentro de cada um de nós tem aquela criança que existiu. Para os homens o menino e para as mulheres a menina, certo? Uma menina que talvez tenha sido silenciada, rejeitada ou até desacreditada. E muitas vezes essa menina ferida, ela continua influenciando como você se vê hoje. Tenha coragem de olhar só para você, porque em alguns minutinhos você vai perceber que você vai começar a curar parte dessa criança que você foi e dar lugar ao adulto, o homem e a mulher, de forma inteira, que sempre esteve dentro de você, mas você nunca observou. Ok? Fecha o olho um pouquinho, respira fundo, para que a gente possa viver uma pequena experiência juntos. Pode abrir seus olhos e olha fundo nos seus olhos, aí no seu espelho do celular, e escute. Olhe para si mesma. Olha para essa mulher que você está vendo nesse reflexo e que talvez não tenha sido olhada com tanto carinho há muito tempo. Talvez você tenha exagerado em olhar apenas as suas falhas, suas dores, as suas cicatrizes. Mas hoje eu quero que você se permita ver além
de tudo isso. Veja a mulher que enfrentou tantas batalhas e ainda está aqui. Diante dos seus olhos, ela está aí. A mulher que carregou o trauma, a dor, que suportou coisas absurdas, pesadíssimas, ela está aí. A mulher que carregou sonhos e segredos. A mulher que, mesmo cansada, continuou. Se permita se enxergar com os olhos de quem ama. Você é suficiente. Você é capaz de dizer isso para você mesma dentro da sua cabeça? Eu sou suficiente. Eu sou digna. E sim, eu sou incrível. Incrível de inacreditável. Tudo que eu passei. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço ser amada. A mulher que você sempre desejou ser, sempre esteve aqui. Nessa imagem que você está olhando. Fecha seus olhos. Coloca a mãozinha e o telefone com essa imagem sua aí, ó, pertinho do seu coração. E escute. Hoje você deu um passo enorme em direção ao futuro melhor. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o tamanho do seu pé que deu o primeiro passo para essa caminhada de 1000 milhas. Lembre-se que não importa o que o mundo diga ou o que tenha vivido até agora, mas o que importa é que a sua decisão sobre si mesma muda tudo. Você não precisa ser perfeita, não precisa fazer tudo sozinha, mas a partir de agora, você pode ser aquela que se ama mais, que se cuida mais, que se respeita mais. Você tem o direito de ser feliz, mulher, de viver uma vida cheia de amor e paz. E a autoestima blindada é o seu caminho para isso. Que hoje você possa se permitir existir. Entenda que essa imagem que você acabou de ver no reflexo do seu celular, como um espelho, grave essa cena, se aproprie dessa imagem e nunca mais permita que o mundo faça você se esquecer de quem você é. Abre seus olhos. Acredite que a mulher que se aceita, se conhece, se lidera, ela tem uma autoestima blindada. Hoje, você deu um passo em direção a esse lugar. E lembre-se sempre de que a sua decisão é que pode fazer qualquer coisa mudar. Nunca permita que alguém faça você se esquecer de quem você é. E eu estendo o convite para que você possa continuar se desenvolvendo conosco ou com eventos como esse. Esteja presente. Ângela e Chica estão dispostas a trazer para as mulheres de Conchal desenvolvimento, para que você se aprimore, se capacite como pessoa, como mulher, e consequentemente isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Acredite que a mudança pode acontecer. Essa decisão é só sua. E para que a gente possa celebrar esse passo, eu quero te convidar a ter coragem de você se aplaudir. Não a mim, mas a você mesmo. Fique de pé, todas vocês, porque vocês merecem ser aplaudidas de pé.
Dando continuidade ao nosso evento, convido a enfermeira Neuza Souza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bem, a maioria já me conhece, né? Sou a enfermeira Neuza, estou na Secretaria de Saúde ali com vocês já tem uns 23, 24 anos. Eu vou falar um pouquinho, dando seguimento na fala da Luana, a questão do autocuidado, do se cuidar, de se olhar. Então eu vou ensinar vocês, mulheres e alguns homens que aqui estão presentes, a se olhar, mas olhar para a saúde de vocês. Então hoje eu vou focar um pouquinho no cuidado da mama. Então assim, vou fazer uma perguntinha básica, só para a gente iniciar a nossa conversa. Quais das mulheres aqui hoje que realizaram no ano de 2024 a sua mamografia? E os demais? Não realizaram? Não está em tempo? Quem fez agora o Papa Nicolau? Diminuiu? Né? A coisa vai diminuindo. Então a gente vai pensando. E para 2025, quem é que já parou para pensar nesses 3 primeiros meses que iniciou-se o ano, que nós temos os exames preventivos? Quem já pensou de fazer a mamografia? E o número vai só diminuindo, vocês perceberam? Então aí eu vou mostrar para vocês o porquê da importância de fazer um autoexame, a importância de se cuidar, a importância de se olhar. Então assim, eu vou trazer várias coisinhas para vocês, mas mostrando esse lado da mulher, esse lado do cuidado, tá bom? E aí eu trago a questão, por que disso agora? Por que falar de mama, falar de Papa Nicolau no mês da mulher? É exatamente o mês que a gente se para, muitas das vezes, para se olhar. Embora o dia da mulher é todo dia, né, gente? Eu costumo dizer que todo dia a gente tem que parar um pouquinho e olhar para a gente. Isso não acontece. Quem é aqui que não trabalha fora, que não tem a sua rotina, que tem seus filhos, que tem a sua casa, que tem seu marido? Muitos de nós não pensamos na gente, né? Vem na fala da doutora Luana, né? Por que a gente não se cuida? Por que a gente não se olha? Então eu trago isso hoje, felicitando a todas nós mulheres pelo nosso dia, mas lembrando do nosso cuidado. A primeira imagem é horrorosa, né? Mas ela traz a gente pensar. O que é o câncer de mama, gente? Alguém já parou para entender o que é essa doença? Eu me deparo com ela todos os dias. Todos os dias eu tenho na secretaria um caso novo de uma mulher. Seja ela 20 ou mais, 30 ou mais, 40 a mais, 50 a mais. Com câncer de mama. A gente já parou para pensar como que é isso para nós mulheres? Então eu vou falar um pouquinho. O que é o câncer? É uma doença que resulta de uma multiplicação de células, gente, de uma mama anormal. Há vários tipos. Uns se evoluem rapidamente, outros são mais lentos. Mas existem vários tipos de célula, de mama. E aí? Eu vi que tinha alguns homens, eu estava sentada lá e olhei para vocês, eu vou perguntar, quem aqui já imaginou que o homem também pode ter câncer de mama? Isso é bom. Então o homem também tem câncer de mama. Ele apenas não tem a sua mama grande, como a nossa. Mas a anatomia dela é como se fosse a nossa. O homem ele tem que fazer o autoexame da mama? Tem. Assim como nós mulheres. Ele tem que fazer o autoexame da mama. Alguém sabia disso? Não. Ó, parabéns. Então assim, o homem ele precisa se olhar também para a mama dele. O homem não tem só a próstata, ele tem a mama. Então essa mama tem que ser cuidada.
cerca de 1% dos casos de câncer de mama é no homem. É um número importante, se você for olhar bem, para a população masculina que nós temos. Então, nós temos, sim, câncer de mama. E eu vou ensinar os homens aqui a fazer o autoexame de mama. Isso é muito importante. Vocês vão aprender a se apalpar, vão aprender a identificar um nódulo. Outro dia eu estava fazendo uma fala dessa, essa mesma aula, na Secretaria de Saúde. Lembro como se fosse hoje. Eu fiz a fala, apresentei o câncer de mama no homem, e um moço se levantou. Falei: Neuza, dá para você apalpar a minha mama? No que eu apalpei a mama dele, ele tinha um nódulo extremamente importante. Ele foi para ultrassonografia e foi para acompanhamento de mastro, numa simples conversa de sala de espera. Então a gente precisa olhar também para o nosso homem, o nosso parceiro lá de casa. Pensar que a gente vai chegar em casa hoje, a gente vai falar: ó, benzinho, vamos olhar a sua mama. Vamos olhar como é que está a mama do parceiro. Vamos ensinar os nossos filhos adolescentes a olhar a sua mama, a sentir, a aprender a conhecer seu corpo. Porque a gente fica focado em outras coisas para ensinar para o filho. E a mama, quem já pensou que ensinar para o filho aqui, ou para o marido, de mama? Quem já pensou em fazer isso aqui, gente? Alguém já parou para pensar que o seu filho tem uma mama, que ele precisa saber examinar essa mama? Não, a maioria nunca fez isso. Isso é comum acontecer. Existe tratamento? Sim. Gratuito. O SUS garante 100% do tratamento de câncer de mama. Eu falo que o câncer de mama, para nós mulheres, ele é um fantasma. Quem é que quer se olhar no espelho e se ver mutilada? Porque a gente, quando retira a mama, a gente se sente como? A autoestima. Ela cai. Você fica destruída. Porque você se olha no espelho e você se enxerga mutilada. Quem é que quer chegar para o companheiro sem uma mão? Isso para nós mulheres, muitas vezes, a cura envolve a mutilação do corpo naquilo que é mais simbólico. Quem é que não quer pôr uma blusa, um vestido, com decote V, ficar toda elegante? Se você tem uma mama só, você vai conseguir isso? Não. Pensando nisso, lá em 2013, a nossa presidente, na época, Dilma Rousseff, sancionou uma lei que garante, após a retirada da mama, que nós mulheres tenhamos o direito de uma prótese, garantida pelo Sistema Único de Saúde. Fatores de risco. E aí, Neuza, existe um fator de risco para eu ter câncer de mama, para eu ter câncer de colo de útero? Não existe uma causa única para o câncer. Não existe. Vou falar para vocês aqui hoje: se você comer abóbora, você vai ter mais câncer. Se você não fazer atividade física, você vai ter mais câncer. Se eu ser fumante, se eu usar bebidas, não existe um fator determinante. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorre após os 50 anos. Mas eu tenho falado muito para a secretária de saúde que hoje esse número ele tem caído. Eu venho observando lá na secretaria mulheres jovens com câncer de mama, mulheres jovens com câncer de colo de útero. Eu falo que nós estamos no período da epidemia do câncer. Nós tivemos o Covid, ficamos aí 4 anos com o Covid, e hoje eu falo que a gente colhe os frutos do Covid. Então, eu tive um aumento significativo nos casos de câncer no município. Não só no município de Conchal, isso é estatística. Em todo o país, a gente teve um grande aumento com relação aos casos de câncer. E os fatores? Vamos falar um pouquinho de cada fator? Fatores ambientais, comportamentais.
O primeiro deles é a obesidade. Após a menopausa. Após a menopausa a gente se complica de todas as maneiras, né, gente? Todas as maneiras a gente tem uma complicação após a menopausa. Então a gente tem que trabalhar isso antes de chegar nessa fase da menopausa. Porque quando a gente entra na fase da menopausa, a gente vai tendo algumas comorbidades que nós não tínhamos antes. Mas isso já é do nosso corpo, isso vai acontecer. A gente tem que trabalhar alimentação, sedentarismo, tudo isso para evitar que lá na menopausa a gente tenha mais complicações além do esperado que a gente já vai ter. Menopausa, sedentarismo, bebida alcoólica, exposição frequente a radiações. Vou dar um exemplo, raio-x. Eu vou falar disso aqui por quê? A gente vê muito, eu sou enfermeira há 24 anos, então eu vejo muito paciente chegar no nosso consultório e dizer assim, eu quero fazer um raio-x. Não, mas hoje eu não quero fazer um raio-x, eu quero fazer uma tomografia. Mas ele já fez o raio-x ou a tomografia, não teve nada, então agora eu quero fazer uma ressonância. Olha quanta radiação. Isso também é um fator de risco. Então, gente, a gente tem que começar simplesmente pela base. Tá com dor no pé? Eu não preciso fazer uma ressonância do pé. Faz um raio-x do pé. Então, começa do princípio, meio e fim. Fatores genéticos hereditários. História familiar, principalmente de câncer de mama ou ovário. Antes dos 50 anos. Lembra que eu falei que eu venho diminuindo essa idade? Então, tem histórico familiar de mulheres com câncer com menos de 50 anos, tem que investigar. Essa descendente dessa linhagem familiar, ela tem que se olhar mais de perto. Você tem que se olhar. Uma vez por ano, você tem por obrigação em procurar um serviço de saúde para fazer um rastreamento. Porque é no rastreamento daquela mulher com menos de 50 anos que eu vou descobrir se ela tem uma história familiar. Mas a minha avó teve câncer de mama. Mas a minha tia também teve de colo. Essa mulher é uma mulher que eu tenho que olhar para ela? É uma mulher que eu vou ter que olhar diferente para ela. Não vai ser uma mulher que eu vou fazer igual a Lu, que não tem histórico nenhum familiar. Mas a Geni tem. Então a gente tem que observar isso. A gente tem que olhar para essa mulher diferente. Não é tratar todo mundo igual. A gente não é igual. Principalmente na questão de saúde. História reprodutiva. Menarca. Primeira menstruação antes dos 12 anos é um fator de risco. Aquela mulher que menstruou antes dos 12 anos, ela é um fator de risco. A gente tem que olhar para essa menina lá na velhice, que ela teve uma menarca muito cedo. Tem meninas hoje que menstruam com 9 anos, gente. Então é um fator de risco. A gente tem que olhar para essa mulher diferente. Não ter tido filhos, um fator de risco. Aquela mulher que nunca amamentou, que nunca gerou um filho, ela é um fator de risco para câncer de mama. E nunca ter engravidados ou gravidez após os 30 anos. Gravidez após os 30 anos, risco. Nunca ter amamentado, risco. Menarca, antes dos 12 anos, um fator de risco. São mulheres que a gente tem que sim conversar com elas, aquela consulta de enfermagem e olhar para ela de um jeitinho diferente. Ela é um padrão diferente. Ela tem que ser olhada de uma maneirinha diferente. E aí? Eu sou o que eu como, né? Então a gente tem que ver assim, a maioria das vezes, nós somos o que comemos. E o que fazer? Estima-se que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados. Olha só, não é 1, nem 2, nem 10%. São 30%. Então aquilo que você é o que você come, realmente faz todo sentido. Quando adotamos práticas saudáveis, tipo, lá vem a primeira coisa, atividade física. As sedentárias de plantão que me perdoem, mas eu vou falar o tempo todo da questão da atividade física. Regularmente. Não é aquela atividade física aleatória, que eu vou uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Não, regular. Alimentar-se de forma saudável. Eu sou aquela gordinha sem vergonha, que eu como de tudo, né, gente? Então é ruim.
Então a gente tem que aprender a comer direito. Então a gente tem que ter no mínimo de 4 a 5 refeições. Introduzir nessas refeições água, alimentos como verdura, fruta, arroz, feijão. Usar isso de maneira saudável. Manter um peso adequado. Evitar o consumo de álcool. E, principalmente, a amamentação. Eu sou extremamente adepta à amamentação. Eu falo que eu sou motivo de piada, né, no meu grupo de enfermeiros e colegas. Eu amamentei até 5 anos de idade. Foi assim, amava aquela sensação de amamentar. Aquilo para mim era muito prazeroso. Então, assim, sempre defendi a questão do aleitamento materno. E ele é um fator de proteção. Sintomas. A gente fica desesperado quando aparece qualquer caroço no corpo, né, gente? Vocês imaginam aparecer um caroço na mama com essas características? É um nódulo fixo, endurecido e geralmente ele é indolor. A gente espera que quando nasce alguma coisa que não faz parte do nosso corpo, que a gente sinta dor. No caso do câncer, não. Ele é indolor. Ele vai ficar lá quietinho, dormindo, só esperando o momento dele acordar. E quando ele acorda, pode ser um pouquinho tarde para a gente. Pele na mama avermelhada, retraída. Eu costumo dizer que ele é tipo uma casca de laranja. Igualzinho. Ele é retrai, feito uma casca de laranja. Alterações do bico, do peito. Nosso mamilo, ele tem 5 tipos de mamilo. Protuso, invertido, comum e assim vai. Então, cada mulher tem um tipo de bico de peito. Cada mulher tem um jeitinho dessa mama. Pequenos nódulos na região embaixo dos braços, axilas e pescoço. Quando a gente vai pensar em mama, a gente só pensa na mama, né? Alguém aqui já examinou debaixo do braço? A mama começa embaixo do braço. Pescoço. São lugares que vocês têm que pensar em olhar também. Saída espontânea de líquido pelo mamilo. Não está amamentando, gente? Não é para sair nada dos peitos. Saiu alguma coisa dos peitos, tem alguma coisa errada. Tem que procurar a avaliação de um profissional de saúde o mais breve possível. E aí? Você falou. E aí, como é que eu sei? Como que eu faço a detecção precoce? Tudo na vida se dá de detecção precoce. Quanto mais cedo eu procuro a avaliação e conduta médica, mais chances de cura eu vou ter. O câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, em grande parte dos casos. Eu costumo dizer que se a gente, mulher, aprender a se tocar, aprender a se sentir, a gente já minimiza tanto dano. Eu chegar no espelho, eu me olhar, o que ela acabou de fazer. Você vai se olhar no espelho e você vai se enxergar. Mas você vai olhar no espelho, não só o seu rosto, você vai olhar o seu corpo. Você vai conhecer o que tem de errado em cada linha do seu corpo. Isso é muito legal. Quando você se conhece, eu falo que a gente tem que conhecer o que é normal, para quando a gente aparece algum trem diferente, você ficar antenado. Então, o principal meio de diagnóstico é o terror da mulherada, não é? E eu vou falar para vocês, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu fui recentemente, porque eu sou nova, né? Sou novíssima. Então, eu fui recentemente fazer a minha mamografia. Então, gente, eu não senti nada. Nada. Eu via mulheres, quando eu fazia minhas consultas de enfermagem lá, com 20, 30 anos, que eu estava lá fazendo a minha consulta de enfermagem,
Ah, mas você vai passar mamografia? A minha mama é pequenininha, vai prensar, a minha mama vai doer. Tem nada a ver com tamanho, tem nada a ver. Você pode pôr uma mama grande ali embaixo, uma mama pequena. É o exame chato? Sim. Mas é dolorido? Não. Gente, eu fiz. Não senti nada de horror. Porque as mulheres dizem, nossa, tá, o que não se pode fazer, vou já dar uma dica para vocês. A gente tem aquele período pré-menstrual, não tem? Que a gente fica. Eu, por exemplo, tenho vontade de matar as pessoas. Mas é normal, né? A gente tem vontade. Vontade, assim, de... Né, Carla? A Carla tá rachando de rir, que eu vejo, eu quero matar eles lá no PSF. Mas, assim, quase todos os dias, você viu? Mas não é assim, gente, é exagero. Então, a maioria das vezes, a gente tá com aquela tensão pré-menstrual e você tá com dor. Tá com dor na mão e vai fazer uma mamografia? Aí vai doer. Então, eu acho que assim, tem que fazer o exame da mama no período que você não tá com a mama dolorida. De propriedade. Não dá. Eu fiz, então eu posso falar. Então, gente, pelo menos uma vez a cada 2 anos para a mulher que não tem fator de risco familiar, fazer a mamografia. Aquela mulher que já tem um fator de risco, ela vai uma vez por ano. Tá? Ela já diminui isso daí. Por quê? Deus, eu não posso fazer. Não, diminui. Diminui. Faz a cada 2 anos aquela que não tem fator de risco, a que tem fator de risco a cada 12 meses. Da mama. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então eu vou passar para as áreas de baixo. Porque eu sou dessas, tá? Eu vou falar das áreas de cima e das áreas de baixo. Então eu vou falar um pouco para vocês também do foco do mês das mulheres, que é o cuidado da nossa vagina. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar do nosso corpo. É mama e parte do colo do útero. Então a gente vai falar um pouquinho de como que é o câncer de colo de útero ou cervical. Eu falo que é um câncer que ele é bandido. Ele demora muito para se desenvolver. Muito. Sua descoberta é fácil e simples. Super simples. É só eu fazer o Papa Nicolau. Lembra que eu perguntei no começo quem é que tinha feito o Papa Nicolau em 2024? Eu fiquei assustada com o número. E com a intenção de 2025, mais ainda. Eu vou perguntar para vocês depois qual que é a intenção de vocês realizar depois desses vídeos que eu mostrei para vocês. Quero ver se vai mudar. Então, ele é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás apenas da mama e do colo retal. Gente, vocês têm noção quantos pacientes nós temos no município de Conchal com CA de colo? Ou de ânus, que não tem as suas funções de ânus funcionando e usam bolsinha? Não, né? 32 pacientes. É bastante, né? Isso poderia ser resolvido com um exame preventivo. Seja uma colono, seja um exame de Papa Nicolau. Rastreamento. Eu não digo para fazer o exame depois que você está com a doença instalada, mas fazer o rastreamento dessa doença. E os fatores de risco? Infecção por HPV. Por que eu coloquei o HPV primeiro? Porque hoje para HPV nós temos vacina. Então crianças aí até 14 anos, todas têm o direito a ser contempladas com a vacina do HPV, que vai proteger contra os cânceres que causam CA de colo de útero, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o homem vai tomar para quê? Porque o homem também tem câncer de pênis. Vocês têm noção quantas amputações de pênis nós temos no município de Conchal? Eu digo amputação de pênis. A gente cortou o pênis do cidadão. 2. Poderia ter resolvido com o quê? Apenas um autoexame. Ou
Pensando em promoção e prevenção de saúde, eu não quero que daqui 20 anos nós tenhamos câncer por HPV no homem e ter que amputar o pênis. Então isso tudo se dá com vacinação. Antigamente se pagava 1.000 e pouco cada dose de vacina de HPV. Hoje nós temos no nosso rol de exames, de vacinas. Então hoje nós temos a vacina no rol para ser aplicada gratuitamente nas nossas crianças. Aí eu pergunto, qual que é a cobertura, Neuza, disso daí? Tem que ficar buscando. A gente tem que ficar buscando. Mas olha só o que vai proteger. História própria de câncer na família, né? Tabagismo. Então nós temos no município um grupo forte na questão de tabagismo, para parar de fumar. A gente tem um grupo bem atuante no município. Menstruação cedo. Multiparidade. Multiparidade é um fator de risco. Aquelas mulheres, hoje a gente já não vê tanto, né? Mas antigamente, na época da minha mãe, as mulheres tinham 10, 15 filhos. Hoje a gente já não enxerga muito isso. Mas a multiparidade é um fator de risco. Múltiplos parceiros. É um fator de risco. Eu costumo ter 2 filhos, um pré e um adolescente. Então a gente leva para foco de conversa em casa a questão dos múltiplos parceiros. E você pensa que eu sou rotulada como mãe chata. Dieta desregrada e rica em gordura. Sedentarismo de novo. E uso prolongado de método anticoncepcional. É um fator para câncer de colo de útero. E qual que é a prevenção? Assim como a mama, nós temos gratuitamente no departamento ou em cada unidade de saúde. Só procurar, agendar o Papa Nicolau, seja para Papa, seja para mamografia. A gente está disponível em cada unidade de saúde de família, adstrita pelo município. Isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre o autocuidado. Eu vou colocar para vocês um vídeo que ele vem falando muito o que a Luana falou, que é a questão da mulher invisível. Então, assim, eu sempre termino a minha fala, principalmente do cuidado com o nosso corpo, mostrando para vocês esse vídeo. Eu acho ele assim muito importante. Mas antes dele, eu ia colocar o outro que fala da mama. Eu queria mostrar para vocês como que se faz um autoexame de mama. Aí depois eu gostaria que um homem e uma mulher, a gente fazer na prática, para mostrar para vocês como que funciona. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama é o câncer que mais atinge as mulheres em todo o mundo. São quase 1.400.000 novos casos por ano e mais de 450.000 mortes em decorrência da doença. O câncer de mama é um tumor maligno, localizado na mama, fruto de alterações nas células, que começam a se dividir descontroladamente. Existem diferentes tipos e, para o diagnóstico correto, é necessário consultar um mastologista. O desenvolvimento dessa doença não tem uma causa única, mas existem alguns fatores de risco, como aumento da idade, menopausa tardia, nunca ter engravidado ou o primeiro filho após os 30 anos, histórico familiar, excesso de peso, ingestão regular de álcool. Se o diagnóstico for precoce, as chances de cura são de 90%. O melhor momento para fazer o autoexame é depois da menstruação. Se você não menstrua mais, escolha um dia do mês e faça o exame sempre na mesma data, todos os meses. O autoexame tem 3 etapas: a palpação em pé, observação em pé e a palpação deitada.
A palpação em pé. Levante o braço colocando a mão esquerda atrás da cabeça e apalpe devagar e cuidadosamente a mão esquerda com a mão direita. A palpação deve ser feita com movimentos circulares em toda a mama, de fora para dentro e de cima para baixo. Depois, pressione os mamilos suavemente e veja se há saída de qualquer líquido. Repita na outra mama. A palpação deve ser feita com movimentos circulares em toda a mama, de fora para dentro e de cima para baixo. Depois, pressione os mamilos suavemente e veja se há saída de qualquer líquido. Encontrando algum sinal suspeito, não perca tempo e busque imediatamente diagnóstico médico. Observação em frente ao espelho. Observe as duas mamas. Primeiro com os braços abaixados e depois levantados. Lembre-se que todas nós temos diferenças entre o lado direito e o esquerdo, e é comum que uma mama seja maior que a outra. Veja se há abaixamento, saliência, cor diferente ou aspecto de casca de laranja nas mamas. Qualquer um desses indícios é um alerta. Não perca tempo e procure um médico. A palpação deitada. Coloque o braço esquerdo na nuca e uma almofada ou toalha debaixo do ombro esquerdo e apalpe a mão esquerda com a mão direita, da mesma maneira que a palpação em pé. Repita o passo na outra mama. Havendo algum sinal de suspeita, lembre-se que o tempo é seu aliado. Busque imediatamente diagnóstico médico. Consulte um médico regularmente e faça o autoexame todos os meses. Isso pode fazer toda a diferença. Afinal, temos muita vida pela frente. Diminuiu mais ainda esse número, gente. Vocês viram como a gente não sabe? Como a gente não sabe se olhar, como a gente não sabe se cuidar? Então, assim, eu gostaria dessa fala de hoje, que vocês levassem para casa, para o marido, para o neto, para o filho e para vocês mesmas. Como que cuida da nosso bem maior. Eu falo que a mama, ela faz parte da nossa autoestima, né? Então a gente tem que cuidar dela também. Então, deixo a dica para vocês de como que se faz o exame. Assim, algum homem quer vir aqui para eu fazer o autoexame? Alguém se candidata? Porque, ó, o homem é 1% só, então tem pouquinho. Então a maioria dos homens nunca se apalpou. Manda o assessor, tá mais perto. Ali. Algum candidato? O assessor ali, ó. Nenhum? Ô louco, bora! Isso, vai lá. Conta pra nós. Vai mandar o assessor ali, ó. O assessor. Aí a gente vai chegar aqui, vai escrever aqui por fim toda a arte, ensino, educação.
Demorou quanto? Nem um minuto. É difícil? E aí, gente, o homem não menstrua, como é que faz? O homem, ele escolhe um dia do mês, e nesse mês, ele vai se dedicar ao cuidar da mama. Mas isso é todo mês. Então, todo mês se faz necessário se apalpar, se faz necessário sentir a sua mão. Você sabia que o homem tinha câncer de mama? Nunca nem imaginou, né? Então, gente, isso é legal. Então, eu fico contente que dessa fala de hoje, olha quanta coisa boa, gente, quantos multiplicar saberes nós não vamos, não é? Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou pincelar aqui, bem rapidinho. Eu vou mostrar para vocês algumas ISTs, algumas infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Eu vou jogar bem rapidinho, eu não vou colocar, assim, doença por doença. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem circulando aí, tá? Então, assim, que não é um mundo distante, são doenças que estão presentes cada dia mais no nosso cotidiano. A gente fala assim, mas não se vê mais falar de gonorreia. Alguém aqui já ouviu falar? Isso está muito presente no nosso convívio. Não se vejo falar de cancro mole. Está muito comum na nossa também. Eu não vou falar os dados estatísticos hoje do município, mas eu vou pincelar para que vocês relembrem cada doença. Mas que elas estão ali, ó, paradinhas, é só aguardando um descuido. Mas você vai falar isso? A maioria daqui está no grupo da terceira idade, nananana. Tá, ninguém namora aqui? Namora, não namora, gente? Então a gente tem que estar ciente que essas doenças, elas não estão esquecidas. Boba. Elas não estão esquecidas, elas estão aí, presente na nossa vida. Então eu vou mostrar um pouquinho de cada doença para vocês, só para vocês se relembrarem, tá bom? São doenças causadas por vírus, bactérias ou micróbios e transmitem como? Principalmente pela atividade sexual. Pode passar. E quais são as complicações? No homem, na mulher, a pessoa pode não gerar mais seus filhos e a esterilidade, né? Inflamação do órgão e volta lá, ó, câncer de colo ou câncer de pênis. Pode passar? Pode passar? Olha só. Isso é uma herpes. Pode passar. Cancro mole. Linfagranuloma venéreo. Nossa, mas isso não existe mais. Há uns 2 anos eu peguei 4 pacientes nessa situação. Dona Vonose, eu falo que isso daí parece a estrada de Malacacheta, não parece, gente? Ó, tá aqui é só buraco, não é? Isso aí vai ter cura, gente? Alguém já ouviu falar que pênis cresce? Não, né? Sífilis. Vou parar na sífilis. Por que eu vou parar na sífilis? Tá a vigilância aqui que diz que esse número tem aumentado e muito. Eu costumo falar, sempre quando eu vou fazer essa palestra lá nas escolas, você está numa balada, você encontra aquele loiraço, olhos azuis, lindo. Você sai com ele ou você não sai? E aí, você vai lembrar do preservativo? Só depois que lembrou do preservativo, né? Mas vamos pensar que esse loiraço, lindo, alguns dias depois, ferida indolor no órgão genital, acompanhada de íngua na virilha,
de 1 a 12 semanas depois daquele bailão gostoso que a gente foi. A gente vai ter. Olha só, o tamanho da feridinha. Aí essa feridinha, mas isso aí é só um pelo encravado. Não, eu fui erguer o zíper e pegou. E fez essa feridinha. E fica esquecida. Pessoas infectadas podem ou não apresentar sinais e sintomas. E aí na fase secundária? Pode ser até 6 meses depois daquele passeio que eu dei lá na festa. 6 meses depois eu vou ter algum acometimento de algumas lesões na palma da minha mão. Manchas pelo corpo, principalmente na palma da mão e na planta dos pés. Não coçam, mas podem surgir ínguas. E pode desaparecer sem tratamento, viu? E aí? 10 anos depois. O paciente chega para mim assim, recentemente eu tive um senhor. Por que eu trouxe aqui? Eu trouxe um senhor de meia idade. Ele chegou assim. Ninguém pensou em pensar em sífilis nele. Por quê? Porque ele era um idoso. Ninguém pensou em olhar, mas ele é idoso, mas ele tem vida sexual ativa. Ninguém pensou nisso. Aí eu, de xereta, porque eu sou uma enfermeira xereta, eu resolvi fazer um teste rápido. Bingo! Ele tinha um teste rápido positivo. Vamos fazer um convencional. 2 para 230 e tantos. Ele já estava com essa infecção, há um bocado de tempo. Então aí a gente entrou com o tratamento avançado nesse paciente. Então, gente, eu estou trazendo para mostrar para vocês que de fato isso acontece. Não é só para aquele jovenzinho de 15, 16 anos, 20, 30. O senhor da terceira idade também ele tem relação sexual. A senhora também. Então a gente tem que lembrar que essas doenças existem. E aí? Eu costumo dizer que todo castigo para pobre é pouco, né? Aí a gente pega uma garota que fica grávida. E ela não faz o pré-natal. Olha só o que a gente tem. Uma sífilis congênita. Está muito longe da nossa realidade, Neuza? Não. Nós temos no município sífilis congênita. Temos. Que resolveria aquela mulher fazendo o pré-natal. Aí a gente tem, eu falo que a gente tem os nossos agentes de saúde, que eles são os nossos anjos, né? Eu falo que o alicerce da unidade básica de saúde é o agente, porque ele vai buscar essa mulher, o pré-natal. E muitas vezes que a gente escuta, leva aquele esporro, né, gente? Mas faz parte. Mas ela vem para a unidade, muitas vezes contra a vontade. Aqui não quer fazer o pré-natal. E a gente tem na fase terciária da doença o comprometimento dos órgãos-alvos. Quem são? Coração, osso e cérebro. Pouco provável de uma pessoa que já tem um acometimento desse por sífilis, ela sobreviver. A sífilis é uma doença que eu falo que ela é a mais sem vergonha que existe na face da terra. Porque ela se cura com 3 esquemas de benzetacil. Mas a gente não faz. Viu aquela lesãozinha lá, que achou que fosse um pelinho encravado depois daquele sexo inseguro? Procura uma avaliação. Procura um profissional de saúde. Hoje o teste rápido, a gente tem toda a unidade de saúde. Outro dia, no projeto Marias, nós estávamos fazendo. A gente fez vários testes. Na feira, em vários pontos estratégicos. E a gente levou muito sífilis positivo. E aí você fala assim, gente, ainda as pessoas não pararam para pensar que vai ter uma relação extraconjugal, se houver, se vai ter o seu primeiro relacionamento, pensar no meio de proteção. Não tem. A maioria não tem. E aí tem gonorreia, lembra que eu falei no começo? É comum, gente. Gonorreia, clamídia, vaginoses. Vaginoses são muito comuns. Então, assim, e precisam ser tratadas e olhadas. Nem toda vaginose é uma doença sexualmente transmissível. Essa pode ser outras condições.
condiloma, lembra do HPV que eu falei lá no começo? Lá na nossa primeira fala do cuidado da mama. Então, esse é o HPV. E a gente evita as causas graves do HPV com vacina. A gente tem vacina na rede. É só tomar. Quem está dentro do grupo que é contemplado com a vacina, tá bom? Não é todo mundo. Pode passar. HIV. Ainda é uma constante. Temos teste na unidade, tem teste em cada postinho. É só procurar para fazer. Eu costumo dizer, teve uma vez ou outra na vida uma relação sexual desprevenida, faça o teste. Não demora mais do que 10 minutos, gente. Você já sai com o resultado na mão. Tanto para o HIV, quanto para a sífilis, quanto para as hepatites. Quem é aqui que faz unha? A maioria, né? Vocês sabiam que o vírus da hepatite, vocês podem pegar dentro de uma manicure? Não é? Quem é aqui que leva o seu alicatinho? Ó, tem um monte que faz unha e pouquíssimas levam um alicatinho, não é? Então isso, gente, é um fator de risco. Tatuagens, piercing, e vai embora. Isso tudo você pode pegar uma doença dessa. Então a gente tem que se cuidar. Bem rapidinho, só para a gente mostrar para vocês que isso ainda está aí, né? Bem caloroso no nosso meio. E eu vou finalizar. Agora, se alguém quiser me fazer uma pergunta, eu estou à disposição, tá? Assim, saber como que funciona a rotina para fazer o teste, estou à disposição. Mas eu queria finalizar com o vídeo da Mulher Invisível. Tudo foi acontecendo aos poucos. Eu falava, ninguém me ouvia. Eu dizia, desligue a TV, por favor. E nada acontecia. Então eu gritava, dá para desligar a televisão, por favor? E depois de eu repetir muitas vezes, eu mesma tinha que ir lá e desligá-la. Percebi isso também em outras situações. Meu marido e eu estávamos numa festa fazia horas. Eu já estava pronta para ir embora e fui saindo, enquanto ele conversava com um amigo. E ele continuou conversando. Nem se virou. Foi então que eu entendi. Ele não consegue me ver. Eu sou invisível. Eu sou invisível. Eu fui notando cada vez mais. Eu levava meu filho na escola e a professora perguntava, Jake, quem é essa com você? E ele dizia, ninguém. Ele só tem 5 anos e eu já sou ninguém. Noite dessas, o nosso círculo de amizade se reuniu para comemorar a volta de uma amiga da Inglaterra. Janice contou tudo sobre a viagem e eu ficava olhando as outras mulheres. Eu tinha me maquiado no carro, usava um vestido qualquer, meu cabelo estava sujo, com um prendedor velho. Eu estava me sentindo ridícula. Janice veio até mim e disse, olha o que eu te trouxe. Um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Não entendi nada, até eu ler a dedicatória. Com admiração por tudo de bom que você constrói e ninguém vê. Não se sabe os nomes de quem construiu as grandes catedrais. Você procura o nome dos construtores e só encontra desconhecido. Desconhecido, desconhecido. Eles completaram obras sem saber se um dia seriam reconhecidos. Há uma história sobre um desses construtores que estava esculpindo um pássaro que seria coberto por um telhado. E alguém chegou e disse, por que gastar tanto tempo fazendo algo que ninguém vai ver? E aqui diz que ele respondeu assim,
porque Deus vai ver. Eles acreditavam que Deus vê tudo. Deram suas vidas por obras que nunca viram concluídas, sacrificando-se dia após dia. A maioria delas levaram mais de 100 anos de construção. Isso é muito mais do que a vida útil de um trabalhador. Dia após dia se sacrificando para não ter qualquer reconhecimento, numa obra que eles não veriam concluída. Um dos escritores comenta que nenhuma outra grande catedral será construída, pois hoje são poucas as pessoas dispostas ao sacrifício. Eu fechei o livro e senti como se Deus me dissesse: eu vejo você. Você não é invisível para mim. Nenhum sacrifício é tão pequeno que eu não veja. Eu fico tão feliz ao ver cada bolo que você faz, cada botão que você prega. Eu vejo também cada lágrima de decepção quando as coisas vão mal. Mas lembre-se, você está construindo uma catedral. Ela não ficará pronta durante a sua vida. E, infelizmente, você nunca entrará nela. Mas se você construí-la bem, eu entrarei. Muitas vezes, a invisibilidade me deixou aflita. Mas entendi que ela não é a doença que apaga a minha vida. Na verdade, ela é a cura para o meu egocentrismo. É o antídoto para o meu orgulho. Tudo bem se os outros não me veem. Não importa se meu filho não disser a um amigo da escola: você não vai acreditar no que minha mãe faz. Ela acorda às 4 da manhã, cozinha, lava, passa roupa. Ainda que eu faça tudo isso. Mas eu quero que meu filho feliz, ao voltar para casa e dizer ao seu amiguinho: minha casa é um lugar muito legal. Não me importa se os outros não me veem. Não trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos para Deus. Nos sacrificamos para Deus. Os outros nunca prestarão atenção, por melhor que trabalhemos. Vamos clamar a Deus para que nosso trabalho seja um monumento para o nosso Deus. Amém. Acho que diante disso, né? Não tem muito o que se falar, né, meninas e meninos? Eu finalizo com a primeira pergunta que eu disse para vocês. Quem é que não se chega em casa e tem tudo isso para fazer? Né? E quem é que nunca se sentiu invisível diante do marido, diante do filho, diante de um colega de trabalho? Mas lembre-se, faça a catedral de cada um de vocês. Acho que a gente tem que fazer a nossa catedral. E lembre-se, muitas delas demoram 100 anos para serem construídas. Então não espere muito de ninguém. Faça o melhor na condição que a gente tem. Tá bom? Obrigada. Convido agora, para usar da palavra, o assessor do deputado estadual, delegado Olinho, Luiz Felipe Calimã. Pessoal, boa tarde a todas. Primeiramente, parabéns por estarem nessa tarde de palestras aqui de alto nível, ministradas pela doutora Luana, pela enfermeira Neuza, e foi idealizada sem medir esforço pela nossa vereadora Chica, que hoje descobri que seu nome é Lúcia, Chica, mas que carinhosamente sempre gosta de ser chamada por Chica. A nossa primeira-dama Ângela, um grande abraço, parabéns também por estar aqui, debatendo em alto nível para as mulheres de Conchal, assuntos aí
de muita relevância. Estou representando hoje aqui o deputado delegado Olim, que algumas pessoas, acho que a maioria, podem não conhecer hoje, né, o deputado, mas estou aqui representando ele. E nessa parceria que se inicia aqui com a vereadora Chica, o primeiro pedido que ela me fez foi: Felipe, quando estive aqui em Conchal, ainda no ano passado, após as eleições, falou: Felipe, precisamos de recursos para construir a Câmara Hiperbárica da Santa Casa, administrada pelas irmãs aqui presentes também. E sem medir esforços, a Chica teve até São Paulo, junto com o deputado, com a equipe do gabinete, e fez essa solicitação. Isso representa, né, como acabamos de ver, essa mulher invisível, que não mede esforços, não precisa se aparecer, mas que está lá em São Paulo pedindo, buscando esse recurso de tanta necessidade para Conchal. E implementamos isso no sistema do governo já, na Secretaria de Saúde, esse pedido, através da emenda do deputado Olim, e que ainda esse ano essa conquista vai vir para Conchal. Parabéns, vereadora Chica. O deputado delegado Olim não pôde estar presente, mas fez questão de trazer algumas lembrancinhas aí, uns bombons, né, para adoçar ainda mais a tarde dessa palestra. E a título de informação, acho que cabe bem ao momento, o deputado delegado Olim também foi autor recentemente de um projeto de lei que impede condenados pela Lei Maria da Penha a ocuparem cargos públicos. E a gente vê que a Lei Maria da Penha já está há um tempo, né, vigente, mas essa atenção em fazer essa propositura, impedindo que condenados ocupem cargos públicos, é de grande relevância também para o nosso Estado. Queria parabenizar aqui mais uma vez a doutora Lu Gatti e a enfermeira Neuza por essas palestras aí de alto nível que foram aqui ministradas. E como a doutora Lu disse, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Então, parabéns por estarem aqui, parabéns, vereadora Chica, por ir batalhar e trabalhar, fazer desse seu mandato, que é a única vereadora mulher aqui de Conchal. Ela batalha por vocês, pela cidade, por toda a sociedade, e sem medir esforços, está todo dia batalhando e lutando para vocês. Vou ser breve aqui no meu discurso, mas agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. E, em nome do deputado delegado Olim, um feliz dia para todas as mulheres de Conchal. Para usar a palavra agora, primeira-dama do nosso município, a senhora Ângela Maria Zaltin Caleb. Boa tarde, meninas. E meninos também, né? Porque, claro, na nossa terceira idade, graças a Deus, a gente tem os meninos também, tá? É um prazer muito grande estar aqui hoje. Parabenizar a doutora Lu por essa brilhante, eu não sei, não falaria palestra, mas que ensinamento de vida, né? Eu acho que assim, que a autoestima é muito importante, porque eu sempre falo, problemas todas nós temos, família complicada todas nós temos, mas eu acho que a cada dia a gente tem que se levantar e dar graças a Deus de estarmos vivas, e acima de tudo tá batalhando, porque acho que sentada dentro de casa, parada, a gente não leva nada. Então, que a cada dia, nem que a gente saia na rua para dizer um bom dia, para a gente fazer a vida do nosso vizinho um pouco melhor, em estar dando às vezes uma assistência, um bom dia, uma palavra amiga. Então, eu acho que a vida da gente é cheia de altos e baixos, mas
Se a gente tiver força, Deus no coração, a gente transforma. E transforma a vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Né? Então, parabéns, Lu, por tudo isso que você nos trouxe aqui hoje. Parabéns a Neuzinha, que através do nosso departamento de saúde, através da diretora Flávia, da secretária, né, agora Flávia, através das nossas irmãs aqui do hospital, a irmã Maria, a irmã Angélica, a Dalice, que faz parte do administrativo, não se cansa de estar batalhando pela saúde de todos os conchalenses da nossa cidade. Que palestra maravilhosa, quanto ensinamento, quanto a riqueza, né? Quanto que a gente vai levar ali para a nossa casa, para os nossos, né, nossos familiares, tudo que nós ouvimos hoje aqui. E confesso para vocês, gente, isso tudo que ela falou aqui é a pura verdade. Porque eu mesma, às vezes ela falando, né, que tem o projeto Marias, que faz os testes rápidos, que às vezes a gente tem alguma coisa e não consegue detectar. Porque não consegue parar também, viu, gente? Que às vezes a gente não para se cuidar. Acho que foi no primeiro projeto, lá nos predinhos, que eu pela primeira vez eu fiz o teste rápido de HIV, de sífilis. Graças a Deus deu negativo. Mas, gente, foi a primeira vez que eu fiz. E olha quanto tempo que eu estou envolvida com a saúde, envolvida, né? Mas às vezes a gente sempre fala assim, ó, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, mas nunca vai. Então é importante, gente, é muito importante. Parabéns ao deputado, né, por essa importante notícia que ele nos trouxe, né, que isso se concretize realmente. Parabéns a Chica pela iniciativa dessa palestra, né, e que teremos, se Deus quiser, no decorrer do ano, tanto mais. Obrigada à Câmara, parabéns a toda a equipe aqui da Câmara, né, que não se cansa de estar aqui sempre com as portas abertas, né, através do Edson, das meninas, aqui proporcionando esses eventos para a gente. Enfim, gente, parabéns para vocês que deixou todos os afazeres lá em casa, mas perdeu aí essas 2 horinhas, perdeu não, né, ganhou essas 2 horinhas, ganhou de ensinamentos, de conhecimento para a vida de todos vocês, tá? E feliz Dia das Mulheres para todas nós. Eu vou falar aqui na frente também. Com todo esse ensinamento que foi nos dados hoje, o que eu tenho para dizer, baseado na palestra da doutora Lu, eu estava ali prestando atenção na palestra dela e me veio uma palavra no coração para falar para vocês. O passado não conseguimos mudar mais. O presente já tem um nome, é um presente. Vamos aproveitar o presente, vamos viver a vida que Deus nos dá. Porque o sofrimento não é para quem, é para quando, porque são para todos. Então vamos alimentar a nossa alma, vamos buscar a Deus, vamos ser felizes de verdade, vamos esquecer um pouco de alimentar as redes sociais. Tem gente que vive nas redes sociais de muita aparência. A hora que volta para a realidade da vida, acaba tendo essa baixa autoestima. Isso faz mal para a alma da gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispuseram a estar presente nessa palestra. Quero agradecer imensamente a casa, a Câmara, os funcionários, a Andréia, a Elaine, a Camille, o Edson, que não mediu esforço para que esse evento fosse realizado. Agradecer imensamente a doutora Lu, o Felipe, o assessor do deputado Olim, a nossa primeira-dama, Ângela, a Neuzinha. Aconteceu um imprevisto que viria uma médica dar a palestra, mas infelizmente contraiu dengue e está com as plaquetas baixas.
Mas graças a Deus, não menos competente, tivemos a Neuzinha aí para substituir, e foi uma palestra linda. Eu acho que acrescentou muito na vida de cada uma que aqui está. Eu quero deixar para vocês que nós, mulheres, somos o que nós queremos ser. Não podemos se sentir diminuída por ninguém. Assim, para mim, o início da nossa independência é a gente ser independente mesmo, a gente buscar o que quer. Não tenho vergonha das minhas raízes. Sinto orgulho aqui, tenho 2 professoras minhas do primário, Maria José Batel e Dona Neide. Eu morei a vida inteira no parque, cresci ali no parque, fui cortar cana, fui colher laranja. Hoje sou funcionária pública há 22 anos, sou advogada, vereadora reeleita. Então, por que mais a raiz da pobreza? E daí? A dignidade leva a gente a ser o que a gente quer. Então vamos lutar, vamos ter a nossa independência, vamos conquistar o que nós queremos, porque nós podemos. Muito obrigada a todos. Tem um coffee break na saída e tem uma lembrancinha para vocês também na saída. Deus abençoe a cada um de vocês.